Boa tarde, alunos. Tudo bem? Vamos continuar, então, vamos continuar a matéria, né, de equilíbrio. Hoje nós falaremos sobre equilíbrio e complexação, assunto este de suma importância para a parte de análise complexométrica e titulação e complexação, que vocês trabalharão, se possível, até na parte experimental, né, e fazendo diversas titulações envolvendo, por exemplo, o EDTA, que é um importante agente complexométrico para a determinação da concentração de metais em solução. Então, vocês precisarão também ter a noção dos principais aspectos sobre equilíbrio e complexação, e vamos, então, falar um pouquinho, fazer uma revisão de alguns aspectos sobre equilíbrio e complexação, né, definição de ligante, ok? Esse assunto é muito abordado, né, essa parte de complexação, ou de complexo, principalmente na área inorgânica e orgânica, na parte de síntese, modelagem de moléculas e tudo mais. Ok? Muitos desses complexos têm suma importância, tanto na área tecnológica, na área industrial, né? Geração de novos compostos, parte de medicamentos. Então, tem uma vasta aplicação, né? A parte de complexação. Relembrando, então, o que é um agente complexante? Também chamado de ligante. Nada mais é que uma base de Lewis, né? Possui um centro de carga negativo, exemplo aqui da amônia, ok? Tem um par de elétrons livres aqui que pode ser um doador de elétrons para um ar de Lewis, que seria o íon, um cátion, por exemplo, metal transição. Geralmente os cátions metais de transição, eles se comportam com centro de cargas positivo, deficiente de elétrons, e sendo assim eles podem receber como uma ligação coordenada, né, ou tipo par iônico com centro de carga negativo, que é a base de Lewis. Sendo assim, o cátion funciona como ar de Lewis. Exemplo aqui, então, cobre sendo complexado com 4 amônio, forma tetramin, cobre 2+. Ok? Isso é um complexo. Esses complexos podem ser mono, bi, tri, quadri ou multidentados. Vai depender da quantidade de centros de ligação, de coordenação na molécula, que é o ligante. No caso da amônia, você só tem um ponto de ligação, sendo assim, ele é mono, né? Dentado. Ele só tem um único sítio de ligação. Contudo, a molécula etileno de amino, né, que é essa molécula aqui, ó, né, etileno de amino, ele tem um grupo, né, etileno, ok? E 2 nitrogênio de amina. Então, etileno de amino. Aqui você, então, ligado a esse nitrogênio, você tem o oxigênio, né, o OH, perde próximo, gerando tipo ponto de hidrogênio, mas o que é importante é a ligação com o metal, né? Então, a ligação com o metal, né, você tem 1, 2, 3, 4. Nesse exemplo, é um complexo quadrado planar e tem 4, né, ligações, mas cada molécula só tem 2 dentes. Então, ela é bidentada. Você precisa de 2 moléculas, né, para poder formar um complexo com o níquel, tá bom? Etileno de amina. São 2 moléculas, em relação a 2 moléculas de ligante para 1 do metal. Muitas moléculas, elas têm mais dentes, elas têm mais sítios de ligação, né? Como exemplo, a trietileno tetramina, que é o trien. Nesse caso, como tem vários dentes, né, você terá, então, a mesma molécula se contorcendo, formando um único complexo com um único metal. A relação aqui é 1 para 1. É uma molécula de ligante com um íon metálico, né? Então, nesse exemplo aqui, o trietileno, você tem 3 grupos de etileno, um aqui, né? Outro grupo etileno aqui e outro grupo etileno aqui. Tetraamina, então você tem 4 nitrogênios, vou mudar a cor aqui, você tem 4 nitrogênios, vou pegar uma cor aqui qualquer, vou pegar essa rosa aqui mesmo. Você tem, então, um nitrogênio aqui, 2 nitrogênios, são nitrogênios de grupo amina. Daí, trietileno tetramina, são 4 nitrogênios, formando um composto quadrado planar com 4 ligações com cobre. É a mesma molécula se contorcendo, né, se envolvendo o íon, formando essa molécula aqui, bem estável.
O EDTA é o mais famoso deles, também forma complexo 1 para 1, qualquer que seja o metal, e no caso se forma hexadentado. Você tem o EDTA, o ácido etileno tetracético, né? Etileno, diamino, tetraacético, ok? Então, o EDTA, ele vai ter 6 dentes. Aqui eu vou mostrar aqui rapidamente a simbologia do EDTA, que é o ácido etileno, diamino, tetracético. Você tem aqui, então, né, o grupo etileno, ok? Você tem aqui etileno, diamino, você tem dois nitrogênio, e 4 grupos acéticos, do COH, né? Tem 1, 2, 3, 4. Então, o ácido etileno diamino tetracético, que é o EDTA, descoberto em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi desenvolvido naquela época. Depois observou-se que tem diversas aplicações, né? Na química, né? E também na parte de setores comerciais. Então, esse ácido aqui, ele, quando complexo com o metal, ele faz uma relação sempre 1 para 1, ok? E o mais importante dele é que ele vai fazer uma coordenação com 6 pontos de ligação. Então, 2 nitrogênio, que dá amina, diamina, ó, etileno, está aqui, etileno, diamina, e tem os 4 grupos acéticos, perdendo o H+, né, em meio, por exemplo, principalmente mais básico, ele forma, então, 4 sítios de ligação com oxigênio. Então, um aqui axial, outro axial, e 2 oxigênio aqui no plano, né, desse octaedro, e mais 2 nitrogênio. Então, aqui se forma tipo um octaedro. Eu vou mudar de cor aqui para destacar, então, essas ligações. Vou colocar aqui a cor amarela, talvez. Vou pegar aqui a cor... pegar uma cor aqui, deixa eu ver. Essa amarela, pronto. Então, você tem essa ligação aqui, com ápice, mais essa daqui, com nitrogênio, essa aqui. Então, foi uma pirâmide, né? Uma pirâmide com de base quadrada. E aqui embaixo tem outra pirâmide, né? De cabeça para baixo, ok? Aqui e aqui. Então, você tem um octaedro, você tem 8 faces, e hexa, né, dentado. São hexacoordenados. Você tem 6 pontos de ligação, 2 do nitrogênio e 4 do grupo acético, dando 6 hexadentados, formando a estrutura como fosse um balãozinho, né, de base quadrada, que é o octaedro. E assim terão, né, diversos complexos, né, muitos deles modernos, e a área da inorgânica tem muita gente que trabalha com complexos e desenvolvimento de novos complexos para aplicações diversas. Exemplo aqui do ácido nitrilo acético. Aqui você tem aqui a ligação do ácido nitrilo acético, então formando complexo com ferro. Se eu tenho um ferro aqui, ele é coordenado primeiro aqui com uma molécula. São 2 moléculas. Opa, deixa eu. Você tem aqui, então, 2 moléculas de NTA, que é o ácido nitrilo acético, ok? Coordenando aqui com o ferro, você vai ter aqui vamos dizer assim, um centro aqui que tem uma base, aqui. Esse negócio não quer sair, vou deixar aqui no canto. Um pentágono, ok? Então, nesse pentágono aqui, você tem um nitrogênio, 2 nitrogênios, 3 oxigênios. E mais no ápice, ou seja, lá atrás, aqui na frente, você tem mais 2 oxigênios, aqui e aqui, né? Um atrás desse plano e na frente do plano, formando uma heptadentada, uma ligação heptadentada, ok? Então, é como fosse, imagina, então, uma pirâmide com base hexagonal, né? Então, bipiramidal, só que base hexagonal. Então, tá aqui, ó, heptacoordenado. Você tem, então,
o ligante na direita liga-se ao ferro por meio de 3 átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio. É o ligante da direita, que é esse aqui, ó, 2 oxigênio e 1 nitrogênio. O ligante da esquerda, vamos lá, o outro ligante se liga por 2 átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio. Então, você tem... e o terceiro grupo carboxilo, por exemplo, não se encontra coordenado. Tá? Então, essa ligação aqui são então 2 moléculas de NTA que se ligando ao ferro, ele forma então essa base hexagonal que está sendo vista de frente e no eixo axial, né, na posição atrás e aqui na frente você tem mais 2 átomos de oxigênio, ok? Então, são 2 moléculas de NTA emprestando diversos pontos de ligação, né? Centros de carga negativo, seja oxigênio e nitrogênio, gerando esse complexo, né? Heptacoordenado. Mesma coisa para o DTPA, que é o ácido dietileno triamino pentacético. Nesse caso aqui, a própria molécula ele já gera esses 7 pontos de ligação, ok? Então, você tem aqui 1, 2, 3 nitrogênio, né? Que é a triamino. Você tem, então, aqui, depois, pentacético. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos, né, acéticos. Essa molécula, então, se contorce toda, formando novamente uma base pentagonal e com eixo, né, com 2 átomos de oxigênio. Similar àquele ali, só que agora, né, uma mesma molécula se contorcendo, fazendo essa estrutura. Isso é muito interessante, principalmente para a área inorgânica, a elucidação dessas estruturas, né? E depois, tanto seja na parte de modelagem, também na parte de síntese, depois a investigação, né, da atividade, né, dessas moléculas, tanto para a área de medicina, bioquímica e também diversas aplicações, né, para a geração de nanomateriais, materiais nano, como digo, neoquímica, né, materiais sintéticos modernos e outros mais. Pessoal, então, muito desses complexos formam quelatos, só neoesquelatos, porque eles têm quela, né? Cada sítio de ligação desse é como se fosse uma quela, né? Uma puan. Quela, se não me engano, vem do grego, que significa garra, né? Então, cada um desses que é um sítio de ligação que forma ligações no final sigma com o átomo central, ok? E com isso é muito estável essas ligações. Como eu falei, os ligantes são barras de Lewis, né? Pois tem centro de carga negativo, seja um par de elétrons emparelhado ou não emparelhado, e o cátion ele funciona como ar de Lewis, exemplo, cobre. Por exemplo, você pode considerar o amônio aqui como ar de Lewis, né? Naquela definição inicial, né? Desculpa, amônio como base de Lewis e o H+ como ácido de Lewis, né? Só que reações que envolvem hidroxônio, simplificar por H+, elas são tratadas dentro do assunto de ácido-base, né? Você não considera isso aqui como se fosse amônio ligante do hidroxônio formando o íon complexo NH4+. Essa abordagem não é usada quando se envolve o íon hidroxônio. Geralmente você faz o complexo quando o ácido de Lewis é um metal, né, de transição, né? O metal lá, ou seja, de transição, ou metal em geral, seja alcalino, ou até mesmo alcalino terroso, né? Ou metais do subnível D incompleto, até mesmo do subnível F, que são os metais, os actinídeos, né? Os lantanídeos, tudo bem? No mar de coordenação, existe uma regra antiga, né, que certamente já deve ter caído em desuso, mas que orientava, né, os estudiosos de complexo para poder dar uma ideia de quantos sítios de coordenação mais teria. Por exemplo, o íon prata mais, ele tem carga +1 e geralmente forma complexos com 2 apenas, são diamine complexos. Você tem aqui o cobre com 2 cargas, por isso geram compostos com 4 complexos, tá? Mas existem propriedades específicas de cada carga, como a distorção de Jahn-Teller, que tem complexo de cobre, que tem mais estabilizado, como ele forma uma ligação com 4, né, formando base quadrada, e o cobre que no meio, cada ponto, você teria um ligante. Compostos ou íons com carga maior, tipo ferro, né, alumínio, né, podem formar, então, complexos hexadentados, tá bom? Mas, repito, pessoal, isso não é uma regra
É só uma indicação, por quê? Porque, como você viu, tem complexo com 7 sítios de ligação, com 9 sítios de ligação, com 6 sítios de ligação. Então, vai depender muito do ligante e do ácido de Lewis, ou seja, do metal envolvido. O que são complexos mononucleares? Complexos mononucleares, como está falando, só tem um núcleo. A maioria que a gente vê em livros são mononucleares, mas existe também o chamado polinucleares, formam pontes. Ou seja, o exemplo que esse cobalto está ligado com 3 amônia de um lado, 3 amônia do outro lado, né? E você tem aqui coordenando do outro lado um NH2, OH e NH2. Lembrar que o sítio de ligação é o nitrogênio, né? A base Lewis, né, principal, onde tem um centro de carga, é o átomo mais eletronegativo. No caso, é nitrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ok? E aqui, cada um desses amônios, você tem o nitrogênio coordenando com o cobalto. Tudo bem? Pessoal, esse aqui, se o cobalto ele é octaédrico, né? Você tem aqui um octaédrico desse lado, né? Na verdade, não seria nem octaédrico, seria algo tipo aqui, né? Cobalto, você teria irradiando aqui um tetraedro aqui para cima e lá atrás um outro, formando uma barra triangular, e desse lado você teria um outro tetraedro, né? Então, 6 sítios de ligação, e só que esse tetraedro está sendo compartilhado com outra ligação com outro cobalto, formando um composto, né? Do outro lado também mais amônio, seria um composto polinuclear, ok? Muito interessante, né? Esse tipo de estrutura, são mais complexas. Outro exemplo aqui, ó, 2 ferro pode reagir com 2 hidroxila, dando esse hidróxido complexo com 2 ferro. E a constante de estabilidade você escreveria normalmente, né, a partir da adição de massas. Por exemplo, aqui o complexo hidróxido, de hidróxido complexo, né, de ferro 2, aqui no ferro 3, né, dividido pela concentração de ferro ao quadrado, que aqui tem 2 aqui, hidroxila ao quadrado, ok? Essa constante é 10 a 25, então é bem estável esse complexo, tá bom? Tem diversos cátions, né, metálicos, eles também formam compostos polinucleares. Para compostos mononucleares, é interessante você abordar qual é a fração, né, de cada espécie complexada no seu sistema aquoso. Da mesma forma que nós fizemos lá para ácido, nós tínhamos o conceito de alfa, né? Então, por exemplo, alfa 0 seria igual à concentração, né, do composto ácido. Exemplo, pegar o sistema ácido fosfórico, seria fosfato, que é o que não tem nenhum próton, dividido por quê? Somatório de todos os ácidos, que vamos chamar aqui CT ou CA, ok? Alfa 1 seria igual à espécie que tem um próton, HPO4, 2 menos, dividido pelo somatório total, né, que você colocou de ácido sistêmico, que pode chamar de CA, ou CT, né? Somatório total, concentração total, CA ou CT. E assim sucessivamente, né, até alfa N, né? Alfa N seria, então, a espécie que tem uma quantidade maior de prótons. HN, no exemplo aqui, já vai terminar em 3, né? H3, PO4. Ok? Concentração disso dividido por CA. Essa abordagem, então, que é o diagrama, gerodiagrama de distribuição ou de abundância, né? Nós faremos isso também para o caso de complexo. Só que, nesse caso, a gente usa a notação beta, ok? Para distinguir do alfa. Então, na notação beta, você vai pensar, quem é beta 0? Beta 0 é a espécie que não tem nenhum ligante. Da mesma forma que lá no ácido, quem era alfa 0? É a espécie aquosa daquele sistema ácido que não tinha nenhum próton, que era o fosfato, exemplo, no caso do sistema ácido fosfórico. Pessoal, então vamos lá. Antes de falar de como se chega nesses valores, define-se também da mesma forma que lá em ácido você tinha as constantes de acidez sucessivas, Ka1, Ka2, Ka3, cada um deles perdia um próton. Aqui você tem, no caso de complexo, formação sucessiva de complexo. O metal com L forma Ml, assim, K1 Ml sobre M vezes L. Depois desse complexo aqui, ele recebe mais mais ligante, formando Ml2. Então, a constante sucessiva, K2, vai ser Ml2 dividido por Ml vezes dividido por L. E assim sucessivamente, Ml2 recebendo próton, ou seja, são etapas sucessivas de complexação, tá bom? Ou de formação. No final, você vai ter o último, né? Ml-1 mais L, dando Ml, vai ser o Kn, tá?
Se você fizer direto somatório de todas essas equações, se você somar todas as equações aqui, você vai ter M, né, mais NL, porque somou todas as etapas, 1, 2, 3, né, até o último complexo formar, gerando M, L, N. E nesse caso, a constante, né, chamada global, os livros chamam de constante global de formação, vai ser K1 vezes K2 vezes K3 até Kn. Beleza? Né? Porque somar equações é multiplicar constante. Então, aqui é chamado constante global de formação. Okay? Muitos livros só reportam, a exemplo lá da apostila, tem uma tabela lá em espanhol, na apostila que eu tenho velha, né? Que ele só dá a constante global, né? De formação dos complexos, tá bom? Então, lá, exemplo, cobre com hidroxila, cobre 2+. Como ele fecha a estabilidade maior com 4 hidroxila, ele só vai escrever isso, 4 hidroxila, né? Gerando... não, 4 hidroxila não, hidroxila talvez também, vamos falar amônia, 4 amônia, NH3, 4 amônia. Então, vai ser cobre com 4 amônias, fica bem estável, com carga, como a amônia é neutra, então seria carga 2+. Então, lá naquela apostila, numa tabela lá em espanhol, ele só vai te dar a constante global. Mas essa constante global, ela é obtida, pode ser obtida pelo produtor das constantes parcial de complexação, tá bom? Pessoal, baseado nessas etapas sucessivas de complexação, você definirá, então, uma fração de cada espécie no sistema aquoso. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero expressar beta zero. Beta zero é a espécie do metal sem ligante, né? Sem nenhum ligante. É zero ligante. Dividir por CM. CM é o somatório de todas as espécies do metal. Seria o metal livre, o metal com ligante, metal do ligante. Seria aquilo que você coloca no seu Becker, né? É o seu C total, é o C analítico do metal. Se você dissolveu 0,1 molar, né, de sulfato de cobre e complexou com amônia, né, tenha certeza que o somatório de todas as espécies complexadas de cobre, mais o metal livre, tem que dar o valor inicial de cobre, que é 0 molar, tá certo? Porque o sistema é fechado. Então, isso é o CM, é o total de metal. Beta 0 é M sobre CM, beta 1 é ML sobre CM, beta 2 ML2 sobre CM, e assim assado. Alguns livros, pessoal, destrincham isso, a gente vai falar isso sobre mais à frente, talvez, mas existe umas passadas, principalmente no Otto Alcides Oliveira e outros livros, que eles demonstram, né, que você pode obter, então, os beta a partir dessa formalização. Isso é bem delineado tanto no Otto Alcides Oliveira, no livro Bacana também, mas isso não é interesse nosso ficar perdendo tempo aqui com a parte matemática, sim o uso das equações. Então, aqui no denominador, você vai escrever 1 mais K1L mais K1K2L ao quadrado mais K1K2K2 KNLAN. Tá bom? A exemplo lá do alfa zero, você lembra como é escrito alfa zero? No alfa zero, você pegava aqui H mais, né? A N, exemplo, a fosfóide seria H3 mais K1, H mais, a N menos 1, exemplo, a fosfóide aqui já seria H2, mais K1, K2, H mais N menos 2, até, finalmente, N menos N, que dá zero, então vai dar K1 vezes K2, pontinho, pontinho, até Kn. No primeiro, para o alfa zero, você pegava o último termo, esse termo aqui, ó, você pegava, então, esse termo, o último termo, e colocava aqui para cálculo do alfa zero. Tudo bem? Então, no caso lá, você tinha, né, uma constante de instabilidade. Uma constante de instabilidade. Você tinha aqui um ácido HN, né? Por exemplo, o HNB, só para lembrar que o AN é a base, né? Conjugada, gerando, então, H mais HN menos 1B. E assim sucessivamente. Às vezes está perdendo próton. Tá? Então, dava essa coisa aqui, ó, você tinha H ao quadrado, H3, e vai diminuindo o H. Só que nesse exemplo aqui de complexo, você tem exatamente a relação oposta, você está formando, né, você está complexando, é como se esse H fosse um ligante. Então, você parte de um metal, né, exemplo cobre 2+, mais um ligante,
né, dando metal, ligante 1. Depois metal, ligante mais L, metal, ligante 2. Então, a formalização matemática é um pouquinho distinta, né? Porque aqui você é uma constante de instabilidade, você está perdendo próximos, constantes básicas, e aqui são constantes de estabilidade, formação complexa, constantes altas, maior que 1, né? E é muito estável formar complexo. A força de ligação é muito alta, ok? As constantes são favoráveis, você tem muito mais produto que reagentes. Sendo assim, a formulação matemática é um pouquinho diferente, mas é muito similar. Ela é quase complementar a formulação. Enquanto o H+ aqui ele está diminuindo, no ligante ele está aumentando. Então, aqui é assim, 1 mais K1L mais K1K2L ao quadrado é assim, sabe? Enquanto lá no α0, você pegava o último termo e colava aqui em cima, colocar aqui em cima, no β0 vai pegar o primeiro termo e colocar em cima, tá bom? No βn, você vai pegar agora sim o último termo. Então, o que é o β1? Se eu quisesse fazer o β1, ok? Por sucessão, você teria que β1, nesse exemplo aqui, ó, que é representado com o complexo ML, né, sobre CM, o β1 vai ser igual ao quê? O mesmo denominador, que é 1 mais K1L mais K1K2L ao quadrado, até o último complexo, só que agora você vai pegar esse termo que tem, né, um ligante, β1, um ligante no metal, e coloca em cima. O β2 seria próximo termo dividido pelo mesmo denominador. O β3, o próximo termo dividido pelo mesmo denominador. Tá bom, pessoal? É mesmo sistemático. Então, rapidamente, vocês memorizam isso, né? O conceito de beta para complexo, você pega 1 mais K1L, depois mais K1K2L ao quadrado, mais K1K2K3L ao cubo, ok? E pega os diversos fatores, né, do denominador, coloca lá no numerador. 1 sobre isso é o β0. O segundo termo é o β1. O terceiro termo sobre o denominador é o β3, e assim sucessivamente. Tá bom? Lá no alfa é diferente. Você começava com H elevado a N, depois mais K1H elevado a N menos 1, K1K2H elevado a N menos 2, e lá no alfa 0, né, para o sistema ácido básico, pegava o último termo lá em cima. Depois o alfa 1, penúltimo termo em cima. Tá? Praticando isso, rapidamente vocês memorizam, né, esse tipo de equacionamento. Tá? Não fica muito difícil. Ok, pessoal. Constante de estabilidade global, como eu falei, né, anteriormente, somar todas as equações de equilíbrio químico, você vai ter, então, a soma de equações vai gerar o produtório, né, das constantes. Então, o K global é o produto de constante parcial. Aqui temos um exemplo, então, muito interessante, né? É bacana fazer isso no Excel. Como eu falei, pessoal, um dia, talvez, de férias, quando tiver realmente tempo, né, quem sabe nas férias, não sei, no feriadão, eu vou devagarzinho modificar. Estou modificando já devagarzinho, melhorando essa apostila. E eu vou construir todos os gráficos que eu peguei de livros e gerar meu próprio gráfico, entendeu? Com a minha própria escala, né? E modernizar, inclusive com as constantes mais atualizadas, né? E com cor diferente, ficar bonito. Aqui você tem, então, um diagrama de abundância de cada espécie, complexada, né? Ou livre, né? Em função da concentração, do aumento de concentração do ligante. Tá? Então, para construir esse gráfico, primeiro você tem que construir a formalização dos beta. Vamos lá. E depois só no Excel fazer uma variável de entrada que é o H+, que vai gerar um pH que gera o H+, e, desculpa, falei besteira. A sua entrada vai ser a concentração de ligante. Você entra com a concentração de ligante variada e com isso você vai calculando betas diferentes. E depois só plotar no gráfico. Então, seja o sistema cobre, né? Cobre complexado com amônia. Todos os complexos que serão possíveis, né? Primeiro você tem a espécie cobre livre, depois cobre com amônia, cobre com 2 amônias, cobre com 3 amônias e finalmente cobre com 4 amônias. E essas espécies, elas vão variar em função do teor de ligante. Da mesma forma que o equilíbrio de ácido-base, né, as espécies, frações daquelas espécies do componente ácido ou base, elas são função da variação de H+, né? Do pH do sistema. Aqui no caso, para complexo, as diversas espécies, concentração das diversas espécies depende da concentração do ligante, né, do ligante livre, quantidade de ligante livre, tá, ok?
Não é o ligante complexar, mas é aquilo que está livre, tá bom? Porque nessa equação que está aqui, ó, em 5, que nós acabamos de ver, o que entra na equação é a concentração do ligante livre. Tá? Então, se você colocou 0,1 molar de ligante inicial, você tem que primeiro calcular quanto foi complexado, e aí sim, o que sobrar é o ligante livre, que vai entrar nessa equação aqui, tá bom? Esse valor aqui, ó, tá bom? Então, voltando para cá. Para esse sistema cobre-amônio, você tem as diversas constantes em forma logarítmica. Pessoal, por que aqui eu estou escrevendo log e não menos log, função P, PK, como era ácido base? Porque no ácido base, exemplo, ácido acético, né? Isso aqui são constantes de instabilidade. Você gera H+, mais acetato, e as constantes de ácido geralmente são baixas, né? Menor que 1. Ou seja, está entre 0 e 1. É coisa de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 10. São constantes muito desfavoráveis para a direita, pois são ácidos fracos, que não tendem a ir para a direita, né? A grande parte fica como ácido molecular ou iônico, é o caso de ácido clorídrico, ácido fúrico, ácido nítrico, que já está na forma de hidroxônio. Você tem 100% de hidroxônio, né, praticamente. E que gera 100% de hidroxônio, né, nesse caso que você tem um ácido extremamente forte. Mas você tem ácidos moderadamente médios, como ácido fosfórico, né, que já tem um constante da ordem de 10 a menos 2,17, se não me engano, que consegue produzir mais H+. Mas são as exceções. A maioria dos ácidos orgânicos ou inorgânicos fracos, eles são fracos, ou seja, constante baixa, a ionização é pequena, menor que 5%, tá bom? Então, aqui são constantes de instabilidade, constante menor que 1, está entre 0 e 1. Né? Não existe valor negativo para constante, né? Óbvio. Né? Não tem sentido falar concentração negativa, porque são valores físicos, né? Eles existem. Então, se existem, ela só pode ser positiva. Tá? Não existe um referencial de 0 de concentração menos 1 molar de concentração. Isso não existe, do ponto de vista químico nem físico. Tá? Só em casos muito especiais, talvez, como você quiser mudar o referencial, mas isso não é comum, né, na área de química. Contudo, pessoal, as constantes de formação de complexos, por exemplo, metal mais ligante, elas são muito, mas muito favoráveis para a direita, né? Você tem muito mais produto que reagente. Então, qualquer que seja, a maioria das etapas de complexação, elas são favoráveis para a direita e por isso a constante é maior que 1, constante maior que 1. Sendo assim, pessoal, log de A maior que 1, né? Por exemplo, 10 elevado a 3, isso aqui vai dar 3. Então, não tem sentido você colocar menos log, porque menos log seria a função P, né? P é concentração, né? P é PM, concentração, menos log, concentração de M. Se você colocar a função P, ia dar menos 3. Não tem sentido, a concentração do metal é menos 3, né? O P, metal, né? O metal até pode, mas o complexo geralmente vai ser uma concentração bem alta, né? Em termos de constante, ela vai ser maior que 1. Por consequência, né, você vai ter valores, né, de pK, né, de complexação, negativos, menos 3, menos 10. Isso não tem sentido muito, né? Só iria te complicar a vida, né, caso você usasse a função P. Então, você não usa menos log, mas você usa log. Já que a constante é maior que 1, então log vai ser positivo, tá bom? Então, pessoal, para finalizar essa discussão, se log de K1 é 4,16, significa que a constante vale quanto? Essa constante K1 é igual a 10 elevado a mais 4,11. Essa constante aqui é 10 elevado a mais 3,50. São constantes altas, né? Aqui é mais de 1.000, aqui é mais de 10.000, né? Assim sucessivamente. Né? Daqui é 10 elevado a mais 2,90, porque são constantes de estabilidade. Então, para equilíbrio de complexação e equilíbrio de off-redução, a gente usa constante de estabilidade, tá bom? São constantes maior que 1. Pessoal, então, dada essa explicação, vamos continuar. Ele tem as constantes, então, parciais de complexação em cada etapa do cobre com amônia. Para calcular, então, o beta, primeiro você calcula o denominador, seria 1 mais K1L. Qual a concentração do ligante? 0,1. Então, você vai ter, então, 10 elevado, essa constante aqui, ó, K1 é 10 elevado a 4,11 vezes concentração ligante, que é 10 elevado a menos 1.
que 0,1 molar do ligante, livre, 10 menos 1. Então, aqui vai dar resposta, né, 10 elevado a 4,11 vezes 10 a menos 1, mais. O outro é K1, K2, L ao quadrado. Então, L ao quadrado vai dar 10 menos 2, porque 10 menos 1 ao quadrado, 10 menos 2. E K1, K2, né, é a mesma coisa você somar os log e depois colocar no índice, né? Ou seja, 10 elevado a 4,11 vezes 10 elevado a mais 3,50, repete a base, que é 10, soma os expoentes, que é 7,61. Está vendo aqui, ó, 7,61? E assim sucessivamente. Aqui vai ser K1, K2, K3, então é 4,11 mais 3,50 mais 2,90, 10 elevado a isso tudo, que é 10,51, vezes L ao cubo, que é 10 menos 3. Depois, K1, K2, K3, K4, que dá 12,66, como índice, vezes 10 elevado a menos 4, que é 10 menos 1, elevado a 4 potência, 10 menos 4. Pessoal, feita essa conta, então você vai ter que o valor do denominador, né, vai dar 4,7 vezes 10 a 8. Agora, para tirar os beta, é só pegar o primeiro termo, é beta 0, dividir por 4,7 vezes 10 a 8. O segundo termo é o beta 1, que é 4,11 vezes 10 a menos 1, que é 10 elevado a menos 5,11, dividido por 4,7 vezes 10 a 8. E assim sucessivamente, com isso você tem, né, as diversos beta. Então, está escrito aqui os betas. Aqui são os beta, tá bom? Aqui. Você tirou os valores de beta. Por definição, você sabe que cada espécie é relacionada com beta, né? Aqui atrás nós já definimos isso, né? Então, se você olha aqui a definição, o que é beta 0? É metal livre sobre CM. O que é beta 1? O complexo com um ligante sobre CM. Então, cada espécie dessa é o beta 0 vezes CM, beta 1 vezes CM, beta 2 e assim sucessivamente. Então, para o primeiro exemplo aqui, né? Você tem, então, beta 0 é o metal livre, que é cobre, sobre CM. Então, cobre é beta 0 vezes CM, que é beta 0 CM, que vai dar 2,1 vezes 10 menos 9 vezes a concentração total do metal que você dissolveu. Qual a concentração metal dada no exemplo? 10 menos 2 molar. Então, 10 menos 2 vezes 10 menos 9 vai dar 10 menos 11. Então, dá 2,1 vezes 10 menos 11. E assim sucessivamente. O próximo complexo vai ser beta 1 vezes, né, CM. Então, vai ser 2,8 vezes 10 menos 6 vezes 10 a menos 2. Vai dar, então, 2,8 vezes 10 menos 8. E assim sucessivamente. Com isso, você tem todos os complexos, né, daquele sistema cobre, amônia, né, calculados. E agora você plota isso, né, para um dado. Aqui foi dado, por esse exemplo, com um teor constante, 0,1 molar de amônia. Mas se você fizer isso no Excel, né, para todas as concentrações variáveis de amônia, você vai ter, então, esse gráfico, tá? Muito bonitinho, né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, quando a concentração de amônia for muito baixa, prepondera, né, complexos, os primeiros complexos, inclusive o metal livre. Então, beta 0 CM representa o primeiro aqui, beta 0 CM, porque aqui a escala é log CM beta N. Então, o beta 0 CM seria o metal livre, ok? Vamos escrever aqui, ó. Esse aqui seria, então, a concentração do cobre 2+, beleza? E à medida que você vai aumentando a concentração do ligante, aqui, ó, expressar por log de amônia, né? Ele começou com 10 menos 6 molar de amônia, 10 menos 5 molar, você vê que está aumentando, né? 10 menos 4 até 10 menos 1 molar de amônia. Está aumentando a concentração para a direita, ok? E a concentração aqui, ó, do metal está aumentando, né? Para cima, ok? O eixo correto, né? Aumenta para cima, abaixa para baixo, diminui para baixo. Só que tudo escala logarítmica, log, log. Lembra que eu falei da importância de entender graços na escala logarítmica? São muito mais usados que os demais. Pessoal, então, nesse caso aqui, você tem essa primeira curva, essa curva aqui, ó, que estou riscando aqui, ó, é a curva do cobre livre. Essa curva aqui agora, vamos mudar de cor, essa segunda curva aqui seria a cobre com um ligante, seria cobre com uma amônia. Eu vou chamar aqui de ML. Tá? Então, ele vai aumentando à medida que a concentração do ligante aumenta, chega a ter um ponto aqui de máxima, depois começa a diminuir. Por quê? Porque começa a surgir, a partir dessa reação, dessa etapa, novas etapas de complexação, que é o ML2. Aqui seria, então, essa curva aqui seria o ML2, que vai descendo depois. Depois, o filho passa para o neto, e assim vai, né? Igual o equilíbrio de aço-base. Aqui, esse cara aqui, ó, essa outra cor seria o ML3. Vou mudar de cor.
sei lá, pegar aqui cor vermelha. Aqui seria ML3. E essa última curva aqui seria ML4, seria com 4 amônio. Tá? Muito legalzinho isso, está vendo a variação de cada espécie em função do aumento da concentração do ligante. Agora vamos falar aqui alguns outros conceitos. No médio ligantes, o pessoal da inorgânica trabalha com esse conceito, né? No médio ligantes, foi introduzido por Bergeron em 1941, que é dado como concentração do ligante, que você colocou inicial, menos aquilo que está livre. Ou seja, concentração do ligante menos aquilo que está livre, ele é a concentração ligada, né, a metal. Ok? Porque se você tirar a parte livre daquela parte inicial, todo o restante ligante está ligado a metal. Beleza? Então, essa diferença aqui, CL, é o inicial, menos ligante, é aquilo que foi ligado com metal. Porque você está interessado em saber o número médio de ligantes por metal. Aí você divide pela concentração total de metal, né, que é o CM. Ou seja, N médio, né, se vocês quisessem expressar de outra forma, seria CM, seria a concentração de metal, que seria metal livre. Eu vou chamar aqui, simplificadamente, por M, tá? Metal livre, metal ligado a um ligante, metal ligado a 2 ligantes, metal ligado a 3 ligantes, e assim sucessivamente, até MLN. Essas são espécies totais de metal no sistema. Ele está livre ou está ligado a ligante, né? Complexar com ligante. E aqui, ó, Cl menos L são a concentração de ligante, né? Excetuando aquele que está livre, que não está ligado a metal. Então, o primeiro ligante que eu tenho é Ml. Ok? O segundo concentração, né, de ligante ligado a metal seria 2 vezes Ml2. Por quê? Porque 1 mol de Ml2 contém 2 mols de ligante. Você está pensando em concentração que sobe de ligante. Então, tem que computar aqui que você tem o dobro de concentração de ligante nesse complexo Ml2. Da mesma forma, você tem um triplo de ligante no complexo Ml3. E pontinho, pontinho, até N vezes a concentração do último ligante, MLN. Então, essa conta aqui, pessoal, é outra forma de se expressar o livro. Mas, se tudo isso aqui é CM, isso aqui não é CM, concentração total metal, né? Nós já vimos que você pode expressar cada espécie, por exemplo, beta. O que é o beta 1? Beta 1 não é ml sobre CM, concentração total de metal, é o primeiro ligante de metal ligado, dividido por CM. Então, se você agora dividir tudo por CM, você vai ter que ml sobre CM dá beta 1. Né? 2ml2 sobre CM, ml2 sobre CM é beta 2. Então, dá 2 beta 2. 3 vezes. ml3 sobre CM é beta 3. Então, 3 beta 3. E assim sucessivamente. Fazendo isso, pessoal, você vai ter essa curva. Médio ligante. Pela concentração ligante, aqui exemplo com iodeto de cádmio, à medida que o iodeto vai aumentando, esse é o complexo iodeto de cádmio, você vai ver que ele vai aumentando no médio ligante. Então, isso aqui para o inorgânico é importante para saber qual é a região onde prepondera um certo teor. Por exemplo, terá um número médio de ligante 2 para essa concentração aqui de ligante, e assim sucessivamente, tá bom? Então, é como se fosse uma média geométrica, né? Ou talvez aqui, talvez aritmética, de ligante, médio ligante, tá certo? Então, dependendo da concentração de ligante, você vai ter um valor mais para baixo de ligante ou mais alto de ligante se tem fartura, né? Se tem bastante quantidade de ligantes, tá bom? Pessoal, então, continuando, vamos agora falar sobre o efeito pH sobre equilíbrio e complexação. Tá? Isso aqui que é mais interessante para a gente. No sistema cobre-amônia, o ligante amônio passivo de outro equilíbrio. Se a amônia advém do equilíbrio ácido-base, como está escrito aqui, lembrar que o NH4+, né, ele é um ácido, né? Você pode escrever, então, que Ka é igual a NH3. Quando o NH4+ perde próton, ele gera amônio, você escreve lá no equilíbrio ácido-base como assim, ó, NH3, não é isso? Dividido por NH4+, o que sobra. E nessa definição de ácido, nós chegamos à conclusão que a amônia é o ácido menos protonado, sem nenhum próton. Aí gera o tal conceito alfa zero. Né? Então, NH3 dividido por concentração total do ácido, que é o Ca, que nós chamamos lá Ca, né, na definição. Tudo bem? Tá?
E como se calcula isso? Alfa zero, né? Alfa zero é H+, como só tem um próton, o NH4+, o íon H4+, seria H+, elevado a 1 mais Ka, que é uma única constante. E aqui em cima você coloca o Ka, pois é o termo que não tem nenhum H, né? Seria o termo que tem zero próton, que é Ka vezes H elevado a zero, que é 1, né? Então, é Ka, está aqui. Então, pessoal, está expressado aqui, ó, alfa zero, né? A fração de amônio que surge do sistema por controle, por exemplo, de pH. Então, você tem aqui, variando o pH do meio, vai variar o teor de hidroxônio, que vai variar o alfa zero, que é a concentração livre de amônia. É o que vai complexar com o seu ligante, tá bom? Essa concentração livre de amônia, né, que complexará com o seu ligante, tá bom? Então, aqui, se você coloca uma concentração de ligante, né, esse alfa zero controla a concentração livre de amônia. Mas lembre que você tem que somar um pouquinho a mais de ligante para formar diversas espécies. Tá ok, pessoal? Então, sempre haverá isso, né? Se você colocou Cl de ligante, né, na verdade, você terá, então, se você colocou um total de ligante no sistema, que seria o Ca, né? O ligante seria o total, né? Que está expressado entre NH3 ou NH4+, né? Mas isso é o total, né? Cl é o Ca, né? Tudo que você colocou de ácido, que no caso a amônia é um agente complexante também, por isso está como Cl de ligante, né? Você é total de ligante. Você colocou amônia, mas parte ele distribui para NH4+. Você controla essa relação NH3 e NH4+, mudando o pH, mudando o H+, beleza? Então, o NH3 é uma fração alfa zero do total, né, do ácido que nós estamos representando por Cl, tá bom? Que depende do pH. Então, isso aqui é amônia livre. E essa amônia livre, agora sim, você vai colocar, né, aqui embaixo para cálculo, né? Aqui, ó, né, para cálculo, né, da ração beta zero, que é a fração do metal livre, não complexado, né? Então, você calcula com 1 sobre todo esse denominador, ok? Então, você pode também fazer o balão de equações, você pode calcular também de forma um balão de equações, né? E você pode também fazer um cálculo, né, também aproximado, considerando só a última etapa de complexação. Exemplo, cobre, né, você não considera as diversas etapas e esquece o conceito de beta, beta 0, beta 1. Você simplesmente considera, né, que essa reação aqui, ó, com 4 amônios, é a única, e a única mais importante, né, é a global. Então, você considera somente essa etapa de complexação total, né, NH3 com 4, né, amônios. Tá bom? Então, você pode considerar um único equilíbrio, considerando que esse conceito é muito alto, global, acima de 10 a 10, você praticamente, se você tiver aqui 0,1 mol, sei lá, milimol, você terá 0,1 de complexo, já que a constante é muito alta, a constante é muito maior que 1. Né? Exemplo, 10 elevado a 10, é uma constante muito alta. Então, praticamente, você tem 100% complexo formado a partir do metal inicial. Ok? Então, você pode desprezar todas aquelas contribuições pequenas, né, de cobre livre, cobre com uma amônia, cobre com 2 amônias, já que você tem um excesso, muitas vezes você coloca um excesso do ligante. Né? Uma relação 4:1, né, acontece, são 4 moléculas de amônio para 1 de cobre, mas você tem um excesso para empurrar esse equilíbrio para a direita. Então, muitas vezes, a maioria dos cálculos você faz dessa forma simplificada, sem precisar usar o conceito de beta, tá bom? Até porque, para você saber o conceito de beta, você precisa saber a concentração de ligante livre para permitir esse cálculo, tá bom? Lembre que lá no exercício de precipitação, nós resolvemos um exercício lá, foi o último exercício da última aula, que nós consideramos 2 casos, né? Fazendo cálculo por uma equação global de solução lá de um precipitado, e agora usando o conceito beta. Né? Vocês dão uma olhadinha lá atrás, né, que a gente resolveu isso, e ambos os casos deram 4,4 molar de amônia. Né? Foi o último exercício da última aula. Pessoal, agora vamos falar sobre complexometria com EDTA, que é muito importante. Vamos lá. O EDTA é o ácido etileno de amino tetracético. Como eu falei, ele tem 6 quelas, né, 6 dentes, né, 2 nitrogênio e 4 grupos carboxílicos, e envolve completamente o metal,
né, numa ligação extremamente forte. Até metais alcalinos são capazes de formar complexos, né, com EDTA. Lembrar que o metal alcalino, sódio, potássio, lítio, né, césio, frâncio, eles são fracos ácidos de Lewis, né? E não tem a tendência de reagir com ninguém, né? Porque ele já tem o octeto, né? A camada de valência já preenchida e estável, né? Segundo a regra do octeto, né? Geralmente eles têm, então, quando eles formam cátion, eles formam um orbital cheio, né? Que é S2, né? 3S2, 4S2, né? 5S2, dependendo do período. E eles são bastante estáveis, então não tem a tendência de formar complexo, nem formar precipitado, né? E nem ácido direto com eles, tá bom? Ou bases, né? Com esses metais, no caso, bases com metais. A exemplo de hidróxido cálcio, né? Hidróxido ferro, né? Por exemplo, hidróxido sódio são um agregado de íons, né? Não de ligações covalentes, tá bom? Ok. O EDTA, ele tem, a princípio, os livros mais antigos abordavam 4 constantes, né? K1, K2, K3, K4. Aqui está os pKs dele. Como é um ácido fraco, né? Você tem as constantes de instabilidade. Então, a primeira constante, 10 elevado a menos 1,99. Segunda constante, 10 elevado a menos 2,67. E lembrar que sempre as constantes sucessivas de instabilidade são mais fracas ainda. Se a primeira já é fraca, imagina as outras, né? Que você tenta ionizar, fica mais fraca ainda. Então, a maioria dos livros, pessoal, o Bacan, o Otto Levager, o Ginter, né? Livros aí de 20 anos para trás, eles consideravam o EDTA como passível de 4 prótons, né, possíveis, né, na molécula. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, à frente aqui, que é uma visão mais moderna, por exemplo, a descrita do livro Harris, ele descreve agora como 6 prótons, né? Então, o EDTA é como se fosse um hexapróton. Por quê? Porque aqui, em meio ácido, esse nitrogênio, como tem um centro de carga negativo, e aqui também, ele é capaz de grudar aqui um próton, gerando um centro de carga positivo aqui, ó. Entrou um próton, gera um carga positivo. A gente vai ver isso aqui à frente. Por enquanto, vamos considerar que seja tetapróton. O EDTA é um padrão primário, né? Você pode usar ele como molécula totalmente protonada, mas só que ela é insolúvel em água, bem insolúvel em água. Mas é possível você usar, você dissolve em hidroxose e tem seu padrão primário. Tudo bem? Nesse caso, a temperatura de secagem dá 140 graus por 1 hora. Mas o que é mais usado é o sal mais solúvel dele, que é o sal de sódio, né? Ou seja, você tira 2 prótons da molécula, forma, então, carboxilato, né, de sódio. Ou seja, então, mantém 2 ácidos carboxílicos com próton, 2 grupos carboxílicos com próton e 2 com ânion carboxílico, né? Ok? Que vai ser, então, terá neutralidade com 2 átomos de sódio, né, formando o sal de sódio. Esse sal EDTA sódico, ele tem 2 A cristalização, quando ele é preparado, quando ele é seco, né, cristalizado, e por consequência você não vai poder secar a 100 graus, 100 graus, você tem que secar a temperatura menor. Então, usualmente, se trabalha com 80 graus centígrados, secar por 2 dias, né? E aí você torna esse composto como padrão primário, tá bom? Para uso principalmente na complexometria do EDTA, que vai ser o assunto, né, de Química Analítica Quantitativa 2, né, que vocês verão no próximo semestre ou daqui a outro semestre ainda. Geralmente, Quant 1, oficialmente, você estuda precipitação e ácido básico. Em Quant 2, e também lá no Quant 1, estatística, né, erros, essas coisas. E em Quant 2, você estuda agora a complexometria e oxidação e mede separação. Pessoal, então, baseado na acidez, você sabe que pH como ácido poliprótico vai ter os diversos, né, alfas, né? Nós já discutimos isso, só que na anotação eu tenho que corrigir esse gráfico aqui, né? Na notação, não está correto, está certo. Aqui é o alfa, a espécie que tem mais prótons, protonado é o alfa 4, depois alfa 3, vai caindo, alfa 2 e finalmente alfa 0, né? Que tem nenhum próton. Está correto essa nomenclatura, tá bom? Porque eu tenho alguns livros que fazem o contrário, né? Chama alfa 0, primeira etapa, né, de ionização, e alfa N, a última etapa de ionização. Eu não gosto dessa definição, porque é muito mais fácil se linkar, né, o índice aqui 4 com 4 prótons,
É da mesma forma que beta. Beta 4 é com 4 ligantes, né? Beta 2 é o metal com 2 ligantes, e assim sucessivamente. Ok, pessoal. Então, aqui tem um diagrama de distribuição, de abundância, né? Das espécies em função do pH, nós já discutimos isso, né? Aqui você tem condições muito similares, né? Como nós podemos ver aqui, ó, 1,99, 2,67, por isso que gera essas 3 espécies muito grudadas umas com as outras. Você nunca vai ter 100% de uma espécie. Somente nessa região pH 8 você tem quase 100% do alfa 1, que é o EDTA com um próton apenas, né? Porque há uma diferença grande entre essa constante e a última. Ou seja, entre 6 e 10 você tem 4 ordens de grandeza, e por isso você consegue ter majoritariamente uma das espécies quase 100%, e as outras praticamente 0%. A abordagem moderna de Harris, né, do livro Harris, que eu tirei isso aqui da 8ª edição, ele já agora considera, né, a nitrogênio participando de equilíbrio ácido-base, ou seja, você consegue protonar o nitrogênio. Observe que o EDTA continua sendo hexadentado, você continua tendo 4 grupos carboxílicos e 2 nitrogênio aqui, de amina, para poder formar um complexo multidentado, hexadentado, né? E uma estrutura com formato octaédrico. Então, aqui estão as constantes novas, né? Definidas para todas essas espécies, começando meio mais ácido, perdendo próton desse nitrogênio, depois outro nitrogênio, como vocês estão vendo aqui, né? E observe que as constantes que chegam aqui nos sistemas carboxílicos são muito similares àquelas anteriores, reportadas há 20 anos atrás. Então, aqui 2, 2,6, 6, tanto, 10. Está vendo aqui, ó 2 está igual, 2,6, 6,13 e 10. Então, essa aqui não muda, só introduzir essas duas constantes novas devido à protonação, né, do nitrogênio. Mas, pessoal, isso afeta alguma coisa para os cálculos antigos em relação a essa deformação? Praticamente não, pessoal. Por quê? Porque as complexometrias com EDTA nós fazemos, né? Nós fazemos aonde? Em meio mais ácido, desculpa, em meio mais básico, né? Assim pH 4, né? Por quê? Para favorecer a formação do complexo. Pois se você tiver, deixa eu ver aqui, por exemplo, se você tiver então o Y liberado, totalmente desnudado, a força de ligação é muito maior do que se você tentar fazer essa ligação, né? Aqui não vai dar isso não, deixa eu ver. Se ele partisse de aqui. Então, se você tiver a molécula de EDTA com 2 prótons, usando o sal de sódio, ou seja, ele prepondera H2Y em que pH? Mais ou menos pH 4, 5 por aqui, em pH 5, majoritariamente você tinha H2Y. Existe uma energia necessária para romper essa ligação HY, né? Você tirar o próton lá do grupo carboxílico. E isso demanda energia, fica mais difícil, tá certo? É como se estivesse com roupa, né? Você precisaria primeiro, né, desnudar ele, ficar ali, para depois ser a ligação entre o cobre e o Y, né, que é o EDTA totalmente sem nenhum próton mais carboxílico. Entenderam, pessoal? Então, é muito mais favorável você fazer essa ligação, constante estabilidade, quando você pensa em termos dessa ligação metal com Y, ele é muito mais forte, muito mais alto do que quando você envolve H2Y, já que você precisa primeiro romper essa ligação HY e isso demanda energia, tá? Tá bem claro isso, pessoal? Então, sempre você tenderá a buscar um teor de Y ou dos seus filhos, HY, H2Y, né, que ainda mantenha, né, a constante global, nesse sentido, muito grande, sei lá, né, por exemplo, da ordem de 10 a 10, né, 10 a 6 para cima, tá bom? Maior que isso, para ficar bem favorável para a direita, né? Ok, galera, vamos lá. Então, pessoal, como a gente geralmente faz medidas, né, complexométricas com pH acima de 4, né, excetuando metais extremamente com constantes muito altas, como o ferro, alumínio e outros, você usa mesmo em meio ácido, né, estório, urânio, né, ferro, cromo, porque senão hidrolisa, já que esses metais polivalentes têm a tendência de hidrolisar com água formando hidróxido insolúvel, tá? Mas a grande maioria dos outros metais você trabalha com pH acima de 4. Existe um gráfico, pessoal, nos livros, que vocês verão isso no próximo semestre,
que mostra qual é a faixa de pH ideal para fazer uma certa complexação de metal, em função exatamente desta constante de equilíbrio, né, para a direita. Pessoal, vamos definir aqui CT, o equilíbrio agora envolvendo o EDTA. Então, a concentração total de EDTA, nós vamos chamar de CT. Né? Concentração total de EDTA seriam todas as espécies de EDTA. Ou seja, o EDTA livre com 1 próton, com 2 prótons, com 3 prótons e até com 4 prótons, que é totalmente molecular sem carga. O alfa zero para o EDTA, que interessa, é a espécie livre, que é a espécie essa daqui, que é chamada alfa zero. É o último termo dividido por todo o denominador que nós já explicamos. Agora vamos falar do equilíbrio metal e EDTA. Agora o EDTA ele está sendo introduzido como agente complexante. Lembra que ele é um ácido também, tem um equilíbrio gerenciado por equilíbrio de ácido básico gerenciado por teor de H+. O teor de Y livre, que interessa complexar com metal, depende do pH. Mas, estando ele presente, livre, ele complexa agora com metal, formando o complexo MY, beleza? Cuja constante de formação, M, vai dar MY dividido por metal dividido por EDTA, conforme lei de ação de massa, ou seja, complexo dividido pelo metal dividido por o EDTA livre, está aqui. Mas se o EDTA livre, que é o Y4-, ele é uma função, né, do pH, que é a função, né, do H+, né, e é calculado como alfa zero CT, já que alfa zero é a espécie livre de EDTA sobre o total das espécies de EDTA, como já definimos lá atrás em solubilidade e agora também estamos usando. Então, o Y4- é alfa zero CT, sendo que CT soma todas as espécies de EDTA, como está dado aqui. Okay? Então, você pode fazer correção. Em vez de você usar a espécie livre de EDTA, você, na verdade, calcula CT. Né? Então, a constante de formação aqui, ela vai ser transformada numa constante condicional. Então, a constante condicional, KF', que depende da condição, né, de acidez do seu meio, vai ser a constante de formação, ok? Que é aquela dada lá nos livros, né, na constante termodinâmica, 25 graus centígrados, ok? Vezes alfa zero. Porque eu substituir aqui, ó, se você substituir Y aqui, isso aqui, para o alfa zero CT, alfa zero vem aqui multiplicando aqui, então vai dar KF alfa zero, sobra aqui, então, nesse segundo membro da equação matemática, o complexo dividido pelo metal dividido por CT, então sobra CT aqui. Isso aqui, então, KF' é constante condicional. A constante de formação condicional oferece um meio mais simples para calcular a concentração de equilíbrio em M4+. Use CT em vez de Y4-. Ou seja, é uma etapa, se eu juntei duas coisas para poder fazer uma única equação. Pessoal, essa tabela aqui mostra, então, como eu falei, a fração, né, de Y livre em função do pH. É baseado, né, naquele cálculo de alfa zero, que foi feito para a base de pH, só para facilitar a vida das pessoas. Então, se você tem um pH muito alto, significa que você está no lado básico, e com isso você prepondera o Y livre, porque você desprotona, né, os prótons que estão ligados à molécula de EDTA. Se o meio está muito ácido, por exemplo, aqui, ó, pH 4, você tem um valor de alfa muito pequeno, né, 3/10-9. E esse percentual, né, vezes 100, vai dar 3/10-7%, um valor extremamente pequeno, né, de espécies Y livre. Mas para ferro, para alumínio, ainda assim é favorável, né, à formação do complexo e por isso desloca o equilíbrio, né, de formação do complexo desses metais, tá bom? Vai depender do equilíbrio de força, né? Você tem a complexação do metal e também a protonação do próprio Y, né? Nós daqui a pouco vamos ver isso daí, né? Você tem então, na verdade nós já estamos vendo, né? Nós temos a chamada constante condicional, que é esse KF' aqui, que é o KF, suponha que você tem um KF 10-10, é o caso do cálcio. 10-10. Ó, a constante de formação do cálcio está aqui, ó, partindo apenas de Y, desse equilíbrio MY, é da ordem de 10-10. Vamos colocar só para 10-10. 10, a constante de formação, então é 10-10, positiva, né? Se o alfa aqui, no meio muito ácido, exemplo, pH 4, também é da ordem de 10-10, né? Agora no caso do alfa 10-10, isso aqui vai dar uma constante muito pequena, que é 1. Ou seja, não tem tendência para formar, né, algo para a direita. Você tem meio a meio praticamente, né, para o reagente. Não é uma reação quantitativa. Você não usa isso para marcha analítica.
você tem que ter pelo menos uma constante, né, global de final, né, ou condicional, né, muito maior que 1. Exemplo ideal, acima de 10 a 10, em termos de complexometria. Acima de 10 a 10. Isso é uma constante que favorece praticamente 100% para a direita. Então, é quantitativa, mais que quantitativa. Pessoal, aqui tem um exemplo, então, de titulação. Se titulação de 50 ml de cálcio, né, 0,1 molar, com EDTA 0,1 molar. Em solução tamponada pH 10. Né? K de formação, 5 vezes 10 a 10. Primeiro que você tem que fazer é calcular a constante de formação, né, condicional, que é o KF', que é KE tabelado vezes alfa zero. O alfa zero para esse sistema aqui, o alfa zero para esse sistema é 0,35, né? Você pode olhar aqui, 0,35 pH 10, ok? Já previamente olhou na tabela para facilitar. A constante de formação do cálcio DTA, partindo Y, cálcio mais Y, dando cálcio Y, ou seja, Y sem próton, é 5 vezes 10 a 10. Então, a constante condicional vai ser 1,75 vezes 10. Se adicionarmos 10 ml de DTA, né, é óbvio que você tem excesso de cálcio. Você tem aqui, somando aqui, multiplicando 50 vezes 0,1, você tem quantos milimol? Você tem 0,5, né? 0,5 milimol de cálcio. Ok? Ok? Então, você tem aqui, então, se você colocou 10 ml de EDTA, como concentração é 0,1, você tem aqui, então, 0,1 milimol de EDTA. Então, 0,5 menos 0,1 milimol, você tem um excesso de 0,4 milimol de cálcio em solução. Porque cálcio está em excesso, antes do ponto de equivalência. EDTA tem menos, né? Então, 0,4 dividido por 60 vai dar esse valor aqui em termos de menos log, né, de cálcio, que é o P cálcio. Então, essa concentração menos log da concentração de cálcio, 2+, que é esse valor aqui, né, concentração de cálcio 2+, ok? Isso aqui vai ser igual a P cálcio, que é igual a 2,18, tá bom? Então, o primeiro ponto da curva, na verdade, seria cálcio na solução antes de colocar DTA. Qual é a concentração de cálcio na solução? É esse valor aqui, 0,01. Então, menos log disso, que é o P cálcio inicial, é igual a 2, que é 10 menos 2, então, menos log 10 menos 2 é 2. Esse seria, no início, né, antes de colocar o titulante. Né? E aqui, já com 10 mililitros de titulante. Então, aumentou o P cálcio, ou seja, diminuiu o teor de cálcio, por isso que o P aumenta, foi para 2,18. No ponto de equivalência, agora eu tenho o quê? 50 ml de DTA. Ou seja, você também vai ter concentrações são iguais, né? Então você vai ter também 0,5, né? Deixa eu ver, a concentração do EDTA também é igual, né? Deixa eu confirmar aqui. Nesse exemplo aqui, a concentração de cálcio 0,0 molar, EDTA também igual a 0,0 molar. Se você colocar 50 dias, você neutraliza você complexa completamente o cálcio e não existe nem EDTA sobrando, nem cálcio sobrando. Eles vão advir após a ionização do complexo formado. Você tem 100% complexo, mas como existe sempre um equilíbrio com as espécies cálcio e DTA, qualquer que seja a espécie existe, então você vai ter XX, né, da dissociação do complexo. Ok? Então, no ponto de equivalência, você vai fazer o seguinte, vai formar 100% complexo, quanto? Né? Você vai ter, então, você vai ter, então, 0,05, né? Você tem 0,5 milimol do cálcio máximo possível, que é o que você tem de partida, dividido por 100 mililitros. Você tinha 50 mililitros do cálcio, mais 50 mililitros de DTA dá 100 mililitros de solução. Então, isso aqui vai dar esse valor aqui, de 0, essa conta aqui vai dar 0,05 de concentração. Tá? Pessoal, na verdade, o que complexa, o 100% complexo, né, o que se forma o complexo, parte, ele se dissocia, né, em cálcio. Né? Porque você imagina agora o complexo ML, né? Aqui o L aqui é o EDTA, vamos colocar MY, né? Um pouquinho que seja, mesmo que a constante seja alta, 10 elevado a 10, mas é esperar que exista uma merreca para a direita, né, da dissociação do complexo, formando M mais Y. Tá bom? Pessoal, mas essa quantidade de dissociação aqui é desprezível, tá bom? É muito pequena, ok? Então, você pode considerar que a concentração complexa é exatamente
a totalidade, porque isso que vem aqui para, se dissocia x, aqui vai dar x, que é x. Ou seja, vai ser o teor de cálcio e o teor do Y perdido nessa dissociação. Isso é desprezível. Então, você considera, né, rigorosamente, o ligante seria aquele total máximo possível, que é 0,05, menos o que dissociou para a direita, que pode ser igual a cálcio ou menos o Y livre, nesse exemplo aqui. Okay? Que é praticamente 0,05. Tudo bem? Tá? Pessoal, quando o cálcio se dissocia, né, quando aquele dissocia o cálcio, ele vai ser igual a todas as espécies que geram a partir da hidrólise do H+. Você lembra que nós fizemos de solubilidade? Né? A gente chamava aqui de S, S, e esse Y aqui é uma fração de S, né? Alfa 0 S. Né? O valor de Y livre é um alfa 0 S, né? Em termos de solubilidade. Né? É um alfa 0, só que o S aqui seria o quê? Né? CT. Né? Beleza? É o CT. Ou seja, é uma fração do total de espécies que protonou a partir da dissociação, alfa 0 CT. Tá bom? Então, o teor de cálcio nesse exemplo aqui, pessoal, vai ser igual a CT, porque se aqui é X, aqui vai ser, né, vai ser alfa 0 CT, ou seja, ele, na verdade, o alfa 0 CT vai ser uma fração de Y, mas como se ele gera HY e tal, então isso aqui é o próprio CT. Então, esse cara aqui, ó, o metal vai ser o próprio CT. E o Y, que está em equilíbrio, né, aí sim é o alfa 0 CT, que nós incorporamos aqui ó, o alfa 0 CT e joguei o alfa 0 para cá, para gerar quociente condicional. Então, aqui se basta colocar CT. Né? Então, isso aqui gera X e aqui gera X, que é igual a CT. Tá bom? E após o equilíbrio de ácido-base, você tem uma parcela de Y. Né? Mas, se para cada X que gera aqui, gera também CT. Ou seja, se caso não houvesse hidrólise, você teria Y somente. Mas se há hidrólise, né, você vai ter Y mais HY, mais H2Y, mais H3Y, e assim sucessivamente. Até H4, né? H4, porque são tetraacéticos. Então, você vai ter todos os espécies, H4Y, H3Y, H2Y, HY e Y. Tudo isso é CT, são todas as espécies totais, né, do sistema EDTA que nós vimos anteriormente. Está bem claro isso, pessoal? Então, é isso aí. Então, você resolvendo aqui, você vai ter K' vai ser constante de estabilidade, vai ser o complexo CAY sobre CA sobre CT, e com isso, CA e CT, nesse exemplo aqui, no polivalência, são iguais, então vai ter cálcio ao quadrado, já que são iguais, vai ser P cálcio da 6,3. Se você agora adicionar 60 ml de EDTA, né, você vai ter um excesso de quem? De EDTA, ok? Você vai ter um excesso de EDTA. Então, as espécies importantes, que é chamar CT, que são todas as espécies de EDTA, né, independente do pH, é CT. Né? Isso é o excesso de EDTA. Vai gerar CT, que é o Y, HY, H2Y, H4Y. Então, vai ser 10 vezes 0,1, que é 0,1 milimol, dividido pelo volume final, que é 60 mais 50, de partida, dá 110, que dá essa concentração molar de CT. E quanto de complexo é forma? Olha, o complexo de forma, ele é limitado pelo teor de cálcio que tem, que é 50 vezes 0,1, que é 0,5 milimol. Dividido pelo volume final, que é 110 mililitros, vai dar essa concentração aqui do complexo de cálcio. Substituindo isso na equação, né, você vai ter que K condicional, vai ser o complexo formado, que é 4 vezes 54 vezes 10 menos 3, dividido pelo cálcio livre, dividido por CT. Esse caso condicional aqui já está levando em conta o alfa 0 constante de formação, conforme anteriormente. Resolvendo, você vai ter PCA 9,5. Pessoal, então, se você fizesse um gráfico aqui, né, do P cálcio em função, né, da concentração do EDTA, volume de EDTA, que está aumentando, que isso é uma titulação, né? Quando o volume de EDTA for 0, você tem aqui o P cálcio 2, não é isso? Nós vimos que é 2. Depois, quando você passou para 10 mililitros, você tem 2, se não me engano, foi 18, se não me engano, deixa eu ver aqui. 2,18, depois 6,3 e 9,5. Então, aqui você tem 2,18, 2,2 aproximadamente,
quando você colocou 10 mililitros, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui 60. Depois você adicionou 10, 20, 30, 40, 50. Quando você adicionou 50, né, aí esse valor foi para 6,3. Isso aqui é 2, aqui é 4, 6 por aqui, 6,3 aqui. Você tem esse ponto aqui. Aqui você tem esse ponto aqui, né? 6,2. E finalmente, quando você passou de o excesso de 10, né, você foi para 9, lá para cima. Isso aqui é 6, 9 está por aqui. Isso aqui é mais ou menos 6, aqui mais 3, mais ou menos, que 9 está por aqui. Então, você vai ter aqui 9, como que é? O P deu após... Deu 9,5, está aqui, 9,5. Então, aqui da ordem 9,5, você tem o último ponto de titulação. Conclusão, aqui vai dar uma sigmoide, tá, pessoal? Uma sigmoide, que é um curso de titulação. Vocês vão ver isso em detalhes na próxima disciplina. Para finalizar esse assunto, então, de compleximetria, né, nós temos aqui o efeito de outros agentes complexantes, tá? Então, não pense que tudo é um mar de rosa, não. Geralmente, você tem vários outros espécies, né? Você pode ter redução, oxirredução, você pode ter precipitação, você pode ter ácido barra, tudo combinado, inclusive complexação. Então, seja o sistema contendo zinco ou EDTA na presença, né, de um tampão amônio cloreto de amônio, né, em pH 10 praticamente, você teria, então, você tem que levar em conta agora, pessoal, né, além do efeito da acidez sobre o EDTA, que diminui o teor de Y, né, à medida que o meio se torna mais ácido, né, se você acidificar o meio, o Y vai caindo, o Y livre que complexa com o zinco. Mas agora você tem a perturbação, né, para um agente complexante auxiliar, que é a amônia. Tudo bem? Então, agora você tem um beta associado ao metal. Então, nós já falamos sobre beta, é só aplicar aqui. Ó, pessoal, então, o NH3 e NH4+ é um tampão, mas também é agente complexante para evitar a precipitação do hidróxido de zinco. Então, essa titulação do zinco com EDTA, né, um pH mais alto, acima de 8, por exemplo, requer, né, o DES, que favorece, então, o uso de indicadores, né, tipo LOT, né, e outros, que trabalham nessa faixa mais de pH mais básico. Se você não colocar esse agente complexante, em pH 10 o zinco precipita, mas com amônia não precipita. Lembrar que a ligação de DTA com metal tem que ser muito mais alta, certamente com sua informação, do que a amônia metal, porque aí você não conseguiria titular o metal. Quem titularia o metal seria o próprio amônia, né? Formando complexos sucessivos. Ok, galera. Então, vamos lá. No caso dos complexos com amônia, você teria esses complexos aqui, ó. Você tem aqui o zinco com 4 amônias, né, reagindo. Vamos supor que você formou esse complexo aqui, global. Vamos pensar só o último, né? Em pH 10, você tem a espécie, sei lá, HY, né, gerando, então, o complexo zinco-Y, libera 3 amônia e mais N4+. Pessoal, então, o zinco está relacionado com uma fração, né, beta zero, de todas as espécies complexadas, né, do zinco, que é o CM, né? Ok? E CM é o total de zinco no sistema, é o zinco livre mais todas as espécies complexadas de zinco, estão expressadas aqui. Então, o CM é o total de zinco não complexado com DTA, mas está complexado com amônia. E o teor de Y, como nós já vimos, né, ele é expresso por alfa zero, que é a fração apenas de Y, em relação a todas as espécies de EDTA. Está aqui, ó, HY, H3Y e tal. Pessoal, a ideia do exercício é o seguinte: a gente vai parar aqui, mas eu vou mostrar isso em aula assíncrona, né, na aula síncrona da próxima quinta-feira, né, que você pode agora fazer uma correção dessa constante de informação. Antes, eu tinha aqui como Y, né, alfa zero, ok? O que? Alfa zero, CT, que são todas as espécies possíveis de EDTA. Ou seja, o Y é uma fração alfa zero de todas as espécies de EDTA. Agora, o zinco é uma fração beta zero de todas as espécies contendo zinco, que é o zinco livre, mais, né, os seus complexos com a amônia. Então, seria beta zero CM.
Se você joga beta zero multiplicando K de formação e o alfa zero, você vai ter a chamada constante condicional 2, né? K constante de formação condicional 2, K, duas linhas de formação, tá? Que vai ser K de formação vezes beta zero vezes alfa zero. E aí você vai ter o complexo dividido por total de metal complexado, né? Ou não, né? Mas livre, não ligado na verdade ligado à EDTA, e mais a espécie livre dele, ok? O CM é totalzinho não complexado com EDTA. Seria aqueles espécies complexadas com agente auxiliar, né? Que é o amônia nesse exemplo. Então, CM é toda aquela espécie não complexada com EDTA, mas complexada com a amônia, é o CM, tá bom? Ou seja, todas as espécies complexadas com DTA é aquelas complexadas com amônia mais a parcela livre. Isso é o CM. Você tá, então, o beta zero, ele calcula a fração, né, do zinco livre, né, que está relacionada com todas as espécies não complexadas com DTA. São as espécies zinco, zinco 1 amônico, zinco 2 amônico, sucessivamente. E você, jogando o alfa zero para cá, agora você está relacionando aqui na equação a quantidade total, né, de EDTA, ou seja, é série EDTA, né, que pode ser Y, HY, H. Isso tudo aí são somatórias das espécies de EDTA. Não complexar com zinco, tá? Porque agora você está pensando em equilíbrio de ácido-base. E para isso você elimina, subtrai aquela parcela que foi complexada, né, 1 para 1 com o metal. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai abordar esse exercício em aula síncrona para explicar isso melhor, tá bom? Fazer essa titulação e, com isso, termina esse assunto de complexometria. Tá bom, pessoal? Essa aula ficou 1h20, ficou meio longa, porque eu detalhei vários tópicos aqui, é uma única aula, né, sobre esse assunto de complexometria. Tá? Então, até a próxima aula, vamos, estudem. Eu amanhã vou lançar, ou talvez agora mesmo, lançar a lista de exercício para vocês fazerem, né, sobre esse assunto, incluindo também exercícios de solubilidade que nós não fizemos anteriormente, que é a parte de precipitação fracionada, né, e também transformação em precipitado, tá bom? Então é isso aí, vamos fechar a aula e estudem, tá certo? E tragam bastante dúvidas, né, na próxima aula. Tchau, pessoal, boa noite, tchau.